O presidente Lula, em Fortaleza, ontem, quinta-feira, 20 de junho, nada acrescentou ao que ele já havia anunciado no dia 10 deste mês de junho, na reunião que teve em Brasília com os reitores das universidades federais e dirigentes de institutos federais. A novidade da visita do presidente Lula à Fortaleza foi a entrega de chaves de casas da terceira etapa de um conjunto habitacional. O discurso do presidente da República no Palácio da Abolição ontem foi requentado. Ouçamos parte do que ele, presidente Lula, disse no dia 10 deste mês, em Brasília, quando ele se reuniu com reitores das universidades federais e diretores de institutos federais. Vamos ouvi-lo. Eu não tive o direito de fazer uma universidade. Eu acho que é preciso, eu estando na presidência da República, garantir que todas as pessoas que ainda hoje vivem na situação que eu vivia quando eu tinha 18 anos, tenham o direito de estudar na universidade. É por isso que eu gosto de falar de educação. A segunda coisa são os institutos profissionais. Nós vamos chegar a 782. Não é pouca coisa. De vez em quando a gente precisa fazer comparação. Em 100 anos foram feitos 140. Nós, em pouco menos de 15 anos, já vamos entregar 782 institutos nesse país. E por quê? Porque nós também achamos que não é possível você desenvolver as cidades periféricas, as cidades médias e pequenas do interior do país, se você não tiver institutos federais que possam, em função desse curso existir, você adaptar a realidade local para que você tenha a capacidade de produzir um desenvolvimento regional. Não é num Instituto Federal de Ipatinga a gente querer ensinar a mesma coisa que ensina no Instituto Federal da cidade do Rio de Janeiro ou da cidade de São Paulo. Não. Lá pode ter muitas coisas iguais, mas nós temos que saber qual é a aptidão do desenvolvimento daquela região, o que o Instituto pode fazer para que a gente crie um mundo de trabalho mais dinâmico, um mundo de trabalho inovador, para esses milhões de jovens, porque também não adianta nada a gente dar curso para todo mundo e eles terminaram o curso e não foi ter um emprego, porque estão aprendendo a mesma coisa que todo mundo está aprendendo. Então, é importante que a gente leve em conta isso, a gente voltar com os nossos institutos a fazer ensino profissional. Eu digo todo dia, sabe, se as pessoas soubessem a importância que tem uma profissão, se a pessoa soubesse a importância que tem uma formação, sabe, no Instituto Federal, as pessoas até não desistiriam de estudar. Porque eu não sei se vocês perceberam, nós falamos de bolsa aqui para os institutos federais, para as pessoas mais pobres, mas nós estamos fazendo pé de meia para quase 4 milhões de jovens das escolas do ensino fundamental que passam para o ensino médio e que desistem da escola. Ou seja, se a gente não tiver a preocupação de fazer esse investimento, a gente, no ano seguinte, vai gastar fazendo cadeia ou contratando polícia para diminuir a violência nos lugares. Não se duvida do anúncio do presidente Lula da liberação desses recursos que ele fez ontem, lá no Palácio da Abolição, recursos para as universidades federais do Ceará e para os institutos. Mas nós devemos ser céticos.
porque o presidente não disse se vai liberar esses recursos ainda em 2024, 2025 ou no ano da eleição de 2026. É um anúncio vago. O anúncio que mereceria, de fato, de imediato aplausos, era de que eu já autorizei a liberação pelo Ministério da Educação desses recursos para as universidades federais cearense e para os institutos federais. Muito bem, nós ouvimos um pouco do que o presidente disse no dia 10 de junho, no encontro com reitores e diretores de institutos, reitores das universidades federais e diretores dos institutos federais. Esse encontro dele foi no dia 10 de junho, no Palácio do Planalto. Agora ouçamos parte do que ele disse ontem em Fortaleza, no Palácio da Abolição. Então, a minha missão é tentar criar as condições para que o povo mais humilde desse país, dos estados mais distantes, tenha a chance de disputar todo e qualquer pedaço de pão nesse país, porque não é justo que uns comam 10 pães por dia e a maioria fica sem comer um pão durante tanto tempo. E por isso eu tenho orgulho. Tenho orgulho de, junto com a companheira Dilma Rousseff, em apenas 13 anos de governo nesse país, nós já passamos para a história como o governo que mais investiu em educação fundamental, mais investiu em creche, mais investiu no ensino técnico e mais investiu em universidade. Aliás, reitor, eu quero agradecer o título doutor honoris causa e dizer para o magnífico reitor: eu, embora não tenha diploma universitário, eu sou brasileiro com mais título de doutor honoris causa nesse país. Eu faço isso com prazer. O investimento na educação, para mim, é uma coisa que eu faço prazerosa, porque eu quero que as pessoas humildes tenham aquilo que eu tinha vontade de ter e não consegui ter. Eu adorava, imaginava ter um diploma universitário. Ah, como eu sonhava ser doutor. Mas o máximo que eu fui foi torneiro mecânico. Foi o máximo que eu fui, foi torneiro mecânico. E sou agradecido à dona Lindu, que pegava no meu braço todo santo dia. Andava a pé quase 8 quilômetros para me levar para uma escola para estudar uma profissão. E graças a essa profissão, eu estou aqui hoje, retribuindo para o povo nordestino o direito de estudar, o direito de trabalhar, o direito de pesquisar, o direito de ser mestre, o direito de ser doutor, porque ninguém nasceu para ser inferior a ninguém, nós nascemos para ser iguais. É assim que Deus criou a humanidade e é assim que a gente quer ser. Então a gente precisa ter consciência que toda vez que vocês ouviram falar em educação, é uma profissão de fé, é uma coisa que está na minha entranha, porque eu sou filho de uma mulher que nasceu analfabeta e morreu analfabeta, mas o filho dela, que chegou a presidente da República, não quer deixar nenhum brasileiro mais morrer analfabeto, porque nós temos a obrigação de cuidar dessa gente e dar a eles a oportunidade. Inaugurar um conjunto habitacional aqui, e eu quero dizer para vocês vejam como que é o desgoverno. Esse conjunto habitacional que eu vou inaugurar, ele poderia ter sido inaugurado em 2018. Faltava 2% para acabar, pois entrou uma praga de gafanhoto para governar esse país, comeu todas as esperanças do povo e não inaugurou a casa. Pois hoje eu vou entregar uma chave com 8 anos de atraso para as pessoas desse estado que precisam de moradia. E vai ter mais de 20 mil casas construídas nesse estado. Bom, o presidente Lula, com todo esse entusiasmo em relação à liberação de recursos para a educação, não foi recebido com vaias, porque evitaram que o presidente passasse perto dos professores e servidores
das universidades federais cearenses e dos institutos que estavam protestando na frente do Palácio da Abolição. Mas o presidente deve ter tido a oportunidade de ver a movimentação das janelas do gabinete do governador Eumano de Freitas. Como nós admitimos ontem, a deputada federal Luiziane Lins não foi ao Abolição prestigiar o evento com a presença do presidente Lula. Repito, ela quer distância do ex-governador e ministro hoje, Camilo Santana, e do deputado federal José Guimarães. Enfim, aconteceu o que era esperado: um desastre no plenário da Assembleia Legislativa cearense. Um incêndio iniciado ao meio-dia de ontem consumiu o plenário do Poder Legislativo cearense. Vilipendiado no dia anterior, como denunciamos aqui, como a invasão do plenário em plena sessão, comandada pelo vice-presidente da Casa, o deputado Fernando Santana. Esse incêndio, cujas imagens nós estamos mostrando aí, não podemos mostrar mais de perto, porque o prédio da Assembleia foi isolado, depois de evacuado os servidores que estavam lá. Não estava acontecendo sessão ordinária, porque os deputados, quase todos governistas, estavam no Palácio da Abolição, aguardando a chegada do presidente Lula. Esse princípio de incêndio, nós já havíamos anunciado aqui anteriormente, como está dito numa matéria do blog tratando desse tema, do blog do Edson Silva, que foi publicada ontem. Recentemente, o plenário da Assembleia ficou 2 dias fechados por conta de um mau cheiro que depois se tomou conhecimento, que foi constatado com a morte de um animal lá no plenário. O mau cheiro foi de tal forma que até no 3º dia, quando foi aberto o plenário, era fácil sentir-se. Bom, naquele momento, admite-se que o animal tenha sido eletrocutado, mas não foi dado nenhuma informação depois. Por que esse animal estava, onde estava e como morreu. O prédio da Assembleia Legislativa cearense tem 47 anos. Ele foi inaugurado no dia 13 de maio de 1977 pelo presidente da República de então, o general Ernesto Geisel. Não se tem conhecimento, ao longo desses anos, de obras mais significativas de manutenção do prédio. Quem frequenta o prédio, muitas vezes por mês, não tem lembrança de que o prédio tenha sofrido algum trabalho mais efetivo de manutenção. Os últimos presidentes da Assembleia, só têm tido a preocupação de construírem novos prédios para atenderem a outras finalidades, que não a de propriamente legislar.
Ao lado do atual ou do prédio principal do Poder Legislativo cearense, temos três novos e imponentes edifícios. Mas os gabinetes de apoio aos deputados, próximos ao plenário, estão em situação vergonhosa. Tem deles que o reboco da parede está caindo por conta de infiltração de águas da chuva. Felizmente, o incêndio não fez graves vítimas, ou vítimas com gravidades. Não estava havendo a sessão, repito. Quase todos os deputados aguardavam a chegada do presidente Lula ao Palácio da Abolição. O presidente da Assembleia, Evandro Leitão, chegou ao prédio do Legislativo ele também estava no Abolição, 1 hora após o início do incêndio. Ele chegou por volta das 13 horas, 1 hora da tarde, com alguns deputados que no Palácio da Abolição estava. Evandro é candidato a prefeito de Fortaleza e seus adversários, já no final da tarde de ontem, umas 5 horas depois do início, 5 ou 6 horas depois do início do incêndio, publicavam vídeos relacionando o incêndio à má administração da Assembleia. Evidente que para prejudicar a sua candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Vamos ouvir um desses vídeos que chegaram até a nossa redação. Queimou Leitão. Você tá pegando fogo. Foi o incêndio da Assembleia. Queimou Leitão. Queimou Leitão. Leitão não zelou nem deu manutenção. Serviço de corpo. Isso é uma demonstração de que a campanha eleitoral em Fortaleza, a disputa pelo cargo de prefeito de Fortaleza, já está com um nível de tensão elevado. Isso demonstra que nós vamos ter uma campanha muito tensa. Vamos ter uma campanha muito tensa em Fortaleza. Nós não somos a favor de intervenção da Justiça Eleitoral no processo da campanha eleitoral. Mas, numa situação dessa, a gente precisa reclamar, chamar a atenção, não propriamente da Justiça Eleitoral, mas especialmente do Ministério Público Eleitoral. É bom que tenhamos uma campanha bem movimentada, uma campanha com críticas aos candidatos, com reclamações aos candidatos, com cobranças aos candidatos. Mas a democracia exige respeito, não apenas aos candidatos, mas a todos os cidadãos. O PT cearense está muito próximo de chegar ao consenso quanto à indicação do ex-deputado estadual Nelson Martins para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, aberta com a morte do conselheiro Alexandre Figueiredo no último domingo. Luiziane Lins descartou qualquer possibilidade
de deixar a política e já fixou uma posição com relação à futura disputa eleitoral de 2026. Está claro, ela deixou já claro para o seu grupo que ela será candidata a uma das 2 vagas de senador pelo estado do Ceará. Nas próximas eleições gerais, em 2026, serão eleitos 2 senadores por cada estado brasileiro. Ela quer uma dessas 2 vagas do Ceará. Tudo bem, é direito dela. Acontece que essa decisão de ser candidata ao Senado, dizem alguns dos correligionários dela, essa decisão foi tomada para não permitir que o seu agora inimigo, José Guimarães, tenha chance de ser indicado pelo PT para disputar uma vaga no Senado. O seu sonho, o sonho de Guimarães. O PT do governador Elmano tem compromisso de apoiar para o Senado outras pessoas, inclusive o empresário Chiquinho Feitosa, que nas eleições passadas, no momento em que presidia o diretório estadual do PSDB, foi decisivo para firmar uma coligação do PSDB com o PT em apoio à candidatura de Elmano. Além do compromisso com Chiquinho Feitosa, tem ainda a expectativa do deputado federal Eunício Oliveira, que já foi senador da República e quer voltar àquela casa do Congresso Nacional. Tem outros nomes também, com compromissos não tão sérios como, pelo menos, os dos 2 citados. Eunício comanda o MDB, um partido que tem um bom tempo de espaço na propaganda eleitoral, que é cobiçado por qualquer candidato a cargo majoritário que tem na propaganda eleitoral um forte instrumento de campanha. É muito cedo para se cobrar do novo secretário de Segurança do Ceará, Roberto Sá, resultados das investigações sobre a chacina da madrugada de quinta-feira em Viçosa do Ceará, município do Alto da Serra da Ibiapaba. Não será fácil uma resposta efetiva do secretário, não só porque o tempo ainda é muito exíguo, né? mas porque os autores da chacina, autores, tiveram muito tempo para fugir. Não adianta o secretário amanhã ou qualquer dia próximo vir a público dizer que prendeu 1, 2 ou mais suspeitos. Precisa apresentar suspeitos ou suspeito com indícios veementes, claros, de que ele ou eles, criminosos, tenham participado do crime. Pela localização da chacina, o Alto da Ibiapaba, o município vizinho, bem próximo do estado do Piauí, quando o secretário de Segurança e seus aliados e seus subordinados e os seus colaboradores chegaram lá
em Viçosa do Ceará, provavelmente os criminosos já estavam bem longe dali. Já deviam ter ultrapassado o estado do Piauí, já está dentro do estado do Maranhão, ou quem sabe, lá na área da Amazônia. O certo é que vamos continuar cobrando do secretário, é o primeiro grande teste do trabalho dele, é descobrir, prender os autores desta chacina. Com essa observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias desta manhã, aqui na TV da Transparência. Convido-os a continuarem conosco, porque já já teremos novas informações. Obrigado.